falar. João Batista Gubiani, 69 anos hoje. Resido nessa localidade de Esquina Schmidt desde os 2 anos de idade, porque eu nasci em Santo Augusto, né? Sou natural de lá, e aos 2 anos a família veio morar aqui, e aqui a gente permanece até hoje, né? João Batista Gubiani, com 69 anos de idade hoje, resido nessa localidade desde os 2 anos de idade, porque eu sou natural de Santo Augusto. A família veio embora para cá e passou a residir aqui. E eu saí um tempo para estudar, quando era jovem, adolescente, né? Depois voltamos para cá. Trabalhei, ainda eu era solteiro, trabalhei lá na Escola Municipal Pedro Nova, no São Jorge. Depois fui transferido para a Escola Rui Ramos de São Sebastião, alguns anos, uns 2 anos, para atender a necessidade da escola. Depois fomos transferidos, assumi um contrato na Vale Elisa Hartmann de Bonsego, na qual trabalhamos lá, trabalhei lá 7 anos, e depois de lá viemos para Monteiro Lobato de Santa Lúcia. E ali de 85 eu trabalhava ali, eu me aposentei já 3 anos, 4 anos agora, 4 anos. Foi em 17 para 18, né? Então aqui a comunidade de Esquina Schmidt, né? Eu tenho assim algumas lembranças muito marcantes, né? Conheci a localidade ainda antes da via asfáltica, né? Tinha aquela estrada de chão ali que passava em frente, aqui em frente à capela, porque a capela é que marcou o início da comunidade, né? Um ano, quase 2 anos, ela era, a Nossa Senhora de Lourdes, ela era localizada na esquina Fuciline. Daí eles, como aquele povo de lá era meio assim, um povo caboclo, de pouca religião, como se diz, né? E os meus avós e a família toda e os vizinhos, os que moravam aqui, eram mais assíduos, de mais religião, como se dizia, né? Então fizeram um acordo com eles montaram uma escola lá em cima, que se chamava Lindolfo Collor de Mello. Montaram a escola lá em cima e trouxeram a capela para cá. Daí aqui a comunidade começou a se desenvolver. Então a capela foi construída, era de madeira, em frente à estrada de chão, né? Depois teve a construção da rodovia, né? Da construção da rodovia asfáltica, daí pegou o terreno da capela e uma parte do prédio eles tiveram que transferir de local, né? Então, aí construíram mais ao sul, né? Hoje onde está a capela, né? Foi construído de alvenaria, né? E aí a santa mudou-se de casa, né? Então ela deve ter vindo para cá junto com a família Schmidt, né? Daí em 46 por aí, mais ou menos, 1946, né? Então eles trouxeram essa imagem, né? É claro que com o consentimento do vigário da época, trouxeram, acho que veio via Ivorá, porque Ivorá era mais desenvolvido do que até do que Santa Maria, né? Então os padres eram de lá e eles atendiam aqui a comunidade, né? Depois Santo Augusto começou a atender a comunidade, né? Os padres vinham e eles
eles, vamos dizer assim, se hospedavam na família Schmidt, né, era uma família de 12 filhos, né, e quase todos moravam juntos ali. Tinham os vizinhos, né, Garzão, a família Garzão, família Patat, né. Mais tarde vieram também para cá a família Vink, né, Schons, Tengaten também. E daí tem o povo nas famílias Pires, família Peixoto, que moravam ali, e a família Fusilini lá em cima, né, que ficou mais localizada lá, mais distante, né. Então a comunidade assim sempre se manteve, né. Alguns anos um pouco mais forte, outros momentos um pouco mais fraco, né. Como é hoje, né? A manifestação do povo, às vezes, nem sempre é igual, né? Depende do trabalho missionário, né? Que é realizado, né? Depois que o padre veio morar em São Martinho, daí acredito eu, assim, que cresceu, né? Então, eu lembro que aqui tinha muita criança, né? A gente tem algumas lembranças por fotos das primeiras Eucaristias, né? Dos sacramentos que a gente recebia. Era aqui, tinha bastante gente, né? Então, as catequistas e o pessoal que orientava essas crianças, né? Eram da família Schmidt, quase sempre as gurias, as meninas que eles diziam, né, eram elas que davam a catequese, né, porque eles vieram lá do Ivorá, né, mais precisamente hoje linha 5, né, então lá eles estavam mais adiantados no conhecimento religioso e eles vinham para cá e tinham mais capacidade, né, tanto que trouxeram de lá a Santinha, né, depois veio o sino também, no sino, né, que temos até hoje. Provavelmente esse sino não foi fabricado aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele é um material muito especial, né? Assim, foi lá por 50 e poucos, né, que eles trouxeram esse sino, né? Ele deve ter uma data gravada no sino, né, na peça, né, deve ter, não sei se foi antes de 60 ou pouco mais de 60, né. E a comunidade foi crescendo, né, foi crescendo. O povo que trabalhava na lavoura era tudo trabalho manual, né, tinham que fazer lavrar, preparar o terreno tudo com juntas de bois ou de cavalos e até burros, né? E os equipamentos de trabalho assim eram bem rústicos, né? Inventado conforme a capacidade que o pessoal tinha e a necessidade, né? Então tinham que trabalhar todos os dias, né? Na lavoura. A maioria que eram agricultores, né? Criavam os animais para o gasto, assim, vamos dizer, para o consumo, como se diz, né? Aves e suínos e bovinos e algum cavalo, algum animal, um burro, moares, assim, até vendiam, né? Isso que se comercializava bastante, né? Ao redor aqui sempre teve bastante erva mate, então teve muitas famílias que se dedicaram, né, principalmente Pires, Peixoto, Carvalho, né, aqui da Redondeza, né, da esquina Fusilini ali, hoje é a esquina Fusilini, né, talvez alguns ali na localidade da Jatimbaúva ou São Jorge, né, eles trabalhavam com a erva mate, né, então era uma atividade econômica que tocava a vida das pessoas, né?
e tudo era mais distante, mais difícil, né? Aqui, por exemplo, o moinho, né, que preparava, que fazia farinha de milho, né, era longe, né? Tinha um lá no Rincão Reúno, né? Isso dá uns 7, 8 quilômetros, né? O pessoal ia, levava uma porção de milho, um meio saco como o outro, e trazia farinha de milho, né? Que não tinha farinha de trigo por aqui, né? Tinha que buscar, talvez, quando ia algum para Ijuí, para Santo Augusto, né? Daí conseguiam alguma farinha de trigo, né? Importante é que as pessoas daquele tempo consumiam e gostavam muito da farinha de segunda, né? É uma farinha mais escura e o pessoal comia aquela farinha, né? Não sei se tinha, talvez a rusticidade dos moinhos, né? Eles não conseguiam, vamos dizer assim, separar um pouco, né? Na hora de moer o grão do trigo, separar melhor, classificar melhor ali, para que saísse uma farinha mais branca, né? Como é hoje, né? A tecnologia que tem hoje faz isso tranquilamente, né? Mas o pessoal se alimentava bem. Então era a farinha de milho, né? E daí gorduras e carnes e coisas, é tudo criado, né? Ninguém comprava, né? Não tinha energia elétrica, né? Naquela época, né? Essa energia elétrica acho que deve ter vindo aqui em 77, acho que para a comunidade, né? Então, 1977, né? Foi o que veio, acho que na administração do Dr. Emílio Gunderknack, ele que puxou essa rede geral para cá, assim, né? E daí as pessoas aos poucos iam fazendo as ligações, né? Não tinha quem fizesse as instalações nas casas, né? Então era um grande conforto quando começou a aparecer isso, né? E se concretizou. Daí, pelo menos, né, dava para comprar uma geladeira, né? Uma geladeira para poder conservar melhor os alimentos, né? Porque quando, por exemplo, era abatido, né, uma galinha, né? Eu tinha que consumir toda ela. Não tinha como guardar parte da, né? Também um porco, né? Aí eles carneavam os porcos, né? Animal tipo banha, né? Daí eles botavam a carne, né? Fritavam junto com a gordura e botavam dentro da lata, né? Faziam o salame também, né? E colocavam tudo dentro daquela banha quente para poder se manter. Depois iam tirando de dentro daquelas latas de banha para serem consumidos, né? E o povo vivia assim, não, né? Tinha épocas de miséria, tinha épocas de farturas, né? Porque às vezes não produzia, né? Então feijão, arroz, mandioca, milho, trigo, né? Um pouquinho, trigo era muito pouco, né? Que não tinha até nem como trilhar direito isso, né? Depois que veio trilhadeiras, né? Das famílias Schmidt adquiriu uma e os Patati, né, se associaram, né, e eles trilhavam para a vizinhança por aí, daí começou a aparecer mais trigo, né. Primeiro era quase só milho, o trigo e o arroz também. Eu lembro que plantava-se bastante arroz, né. E assim o povo ia vivendo, né, vivendo. De, logo também, talvez lá quando o Leonel de Moura Brizola era governador, ele construiu uma escola aqui, então deve ter sido lá por 62, 64, né? E depois deu problema na Revolução. Ele colocou uma brizoleta aqui, daí aí não foi lá na esquina Focine, foi aqui hoje onde é a escola municipal. Inclusive está desativada agora, né? Faz 2 anos, né?
José Pedro Schmidt, né? Então, um pouco no terreno ao lado foi construída uma escola que chamava uma Brizoleta, né? Inclusive eu estudei 2 anos nessa escola, né? O quinto ano, né? Depois eu repeti, né? Não tinha como, aí tive que ir morar em outra cidade, fui morar em Santo Augusto para conseguir né, continuar estudando, fazer o antigo ginásio, né? Naquele tempo ainda a gente estudava até o quinto ano, e depois começava de novo, primeiro ano, segundo ano, terceiro e quarto ano, né? O ginásio era diferente, né? Não eram os 8 anos corridos, né? Tinha um exame de admissão ali, que se tu passasse, fazia aquele exame de admissão, onde passasse e entrava para o ginásio. Daí do ginásio concluído, daí ia para o segundo grau, né? Essa escola, né? A maioria dos moradores daqui, os daqui mais de perto aqui, iam na Brizoleta, aqui na esquina Schmidt, né? Onde os professores só tinham, acho que uma professora, né? Que era daqui, a maioria teve que vir de fora, né? Assim como ali na Lindolfo Collor de Mello, lá na esquina Fusilini também, né? Essa fechou primeiro, né? Porque lá diminuiu demais, né? Os alunos. O mesmo fato aconteceu aqui na José Pedro Schmidt agora, né? Então as coisas vão se modernizando, né? Vão se modificando, vão se transformando, né? Então vem outras pessoas, vem outras ideias, vem outros planos, né? E a realidade do país, né? Do estado vai também, vamos dizer assim, se transformando, se modifica, a modernidade vem tomando conta, né, das coisas mais simples, e daí começou, daí lá por, acho que 78, por ali assim, 79, né, eu lembro que entrou os primeiros tratores aqui na comunidade, né, então aqueles tratores muito simples, né, chamavam os valmetinhos, né, ainda Fendes, né? Marca Fendes, que nem tem quase por aqui, né? E assim veio vindo outras pessoas, né? Foram começando a abrir as lavouras, né? Fazer o destocamento, né? Lembro bem que arrancamos muito toco por aí, né? Aquelas eram as roças assim, tinha muitas capoeiras, né? Muito não era contínuo, eram pequenos roçados, pequenas, né? Tudo cheio, tudo repartido, tudo, né? Daí com o trator tinha que preparar mais comprido, mais longo o trabalho, daí foram tirando essas coisas, né? Então, e daí foi saindo também o boi, né? Foi aliviando, né? O trator foi tomando conta, né? Os equipamentos pequenos eram rústicos, né? Era difícil de trabalhar. Mas foi assim que começou, né? E assim iam fazendo, né? Aos poucos, né? Daí contratavam tratores e esteiras para fazer esses destocamentos, né? E preparar melhor essas lavouras, né? E muito trabalho manual, né? As pessoas, né? Pequenas lavouras, pequenas roças, era arrancado manualmente, né? Machado, né? Enxadão e machado dele, né? E queimavam aqueles restos, aquelas coisas, iam limpando, né? O chão para poder facilitar o trabalho do tratorzinho que às vezes contratavam para lavrar, né? Para fazer um preparo melhor, né? E aí os produtos daí começaram a aumentar um pouco assim, a produção, e aí foi melhorando um pouco a vida do povo, né? Crescendo, porque o povo o que produzia consumia, né? Era assim, não tinha nada de guardar muita riqueza, né? Então era um problema assim quando alguém ficava doente, né? Às vezes iam para hospitais e coisa parecida, né?
Aí tinham que arrumar dinheiro, aí às vezes não tinha, né? Daí tinham que vender uma vaca, um cavalo, uma coisa assim para pagar, né? Por isso que o doutor Arnaldo... Faz um fechamento. Tá. O senhor abordou bastante coisa interessante que a gente em outras não tinha escutado, então assim Pois foi tem... bem bom. Coisas antigas, o povo inventava, né? Tinham que criar formas de se divertir, né? De sobreviver, de passar a vida, né? Vamos dizer assim, os bailes, né, saíam, né, nas famílias, se reuniam, 4, 5, né, era assim nas famílias, às vezes dançavam ali numa pequena sala, uma cozinha, né, onde tinha um espaço, né, para comemorar muitas vezes aniversários, né, das pessoas, né, que se davam bem, daí tinham as famosas surpresas, né? Alguém sabia tocar uma gaita, um violão, iam lá né? E davam um jeito, né? Às vezes até roubavam um suíno, né? Umas galinhas, umas coisas, preparavam, chegavam lá com tudo pronto, né? Sendo que o aniversariante às vezes nem sabia, né? Então, eram umas festas assim, divertidas, né? E tinha outras formas de se divertir. Hoje, vamos dizer assim, naquele tempo a família Schmidt, né, eles trouxeram um engenho de cana, né, acho que por aqui é o único de ferro, né, que eles trouxeram também. Eles tinham um alambique lá em Ivorá. Daí o engenho veio para cá e eles fizeram muito melado, né? Fizemos muito melado com aquele engenho. Depois foi, né? Foi se espalhando a família como do outro e foi ficando meio abandonado ali esse engenho. Hoje está exposto aqui em frente ao salão ali, né? Tá ali, foi colocado ali como lembrança, né? Eu acho que foi em 1953 que eles não vieram veio junto na mudança, né? Mas coisa assim, 46 acho que que eles vieram para cá, né? Daí trouxeram esse engenho junto, né? E vamos dizer assim, aos pouquinhos foi crescendo, foi se modificando, vai se transformando, novas pessoas vieram morar para cá, né? Adquiriram as terras e foram, uns venderam, outros compraram e assim o progresso foi chegando, né? Daí foi cedendo lugar, o boi, o cavalo, né? Veio os pequenos tratores, né? Logo em seguida já veio colheitadeiras, né? Eram máquinas que tinham motor a gasolina, né? E também alguns anos serviu e depois, né, vieram outras um pouco maiores, né? Foram abrindo os campos, as lavouras já estavam, né? A mata que tinha muita mata que foi derrubado muita mata, né? Sobrou pouco. Daí onde fizeram as lavouras, né? Então aquela geração, né, por exemplo, dos meus tios, né? E antes, né, foi o que trabalhou no pesado, né? Que foi difícil, né? Agora essa geração que está aí já está tudo meio mecanizado, né? Tudo no controle remoto. Então é um giro grande, diferente, né? O comércio assim, né, de grãos, de produtos, de tratamento de lavoura, de preparo e coisas, né, invulta milhares de dinheiro, quase milhões, né, tem lavoureiros que gastam 1 milhão, né, 1 bilhão cada ano, né, e assim modificou-se muito bem. A comunidade aqui, né, continuou crescendo, ela se desenvolveu, as pessoas que moram aqui hoje plantam, né, colhem muito bem, né,
Uma vez se colhia 35 sacas de soja por hectare, hoje a média aqui já está passando de 70, né? Já 100% de produtividade, né? O pessoal... Você pensava que ia dobrar? Nunca se pensou, né? Nunca, né? Então, muita gente que tinha propriedades, às vezes se desfizeram, né? Venderam, né? Os mais os mais espertos, né? Foram adquirindo maiores áreas e quanto mais capital, mais poder, né? Vão comprando dos mais pequenos, né? E esse povo tinha muitos moradores, foram embora, né? As famílias não moram mais por aqui, outros foram muito embora para o Paraná, né? Muita gente migrou para lá, né? Para comprar novas áreas, né? Inclusive até da família Schmidt, muitos dos filhos, né? Saíram, foram em busca de vida, né? De sobrevida em outros lugares desse Rio Grande, né? E hoje a comunidade aqui vai sobrevivendo, né? Tá ficando poucas pessoas, né? Já está diminuindo, né? De novo, começou como era antigamente, era poucos, agora de novo, né? Cresceu, depois agora diminuiu. Então temos a comunidade, a gente continua Nossa Senhora de Lourdes, né? E a gente vai levando a vida, né? Vai realizando o que é possível, o que é da época, né? Então, a comunidade, assim, vamos dizer assim, pela religião, assim, são bem devotos, né? Não, apesar um pouco da frieza do povo hoje, né? Que até que tem, né? Tem uns por aí que não são muito frequentadores da comunidade, né, religiosa, né? Mas no salão, no jogo da bocha, eles vêm. E assim vai indo, né? Então a gente trabalha, ultimamente tem tomado um pouco à frente na parte religiosa, né? A gente tem mais colegas, né, como ministro da Eucaristia, né, né, a gente tenta sempre motivar o povo para a frequência, né, então tem ido bem, né. De uns anos para cá a gente faz a Romaria, né, Romaria de Nossa Senhora de Lourdes, né, que no dia 11 de fevereiro é a data da padroeira, né. Então, todos os anos a gente tem feito uma romaria, né? Uma caminhada que sai de uma família e vem até a capela, né? E já estamos na 17ª edição. E a comunidade gosta, participa, né? Outras pessoas das outras comunidades vêm também, colaboram, né? A vida religiosa vai indo bem, assim, né? Então essa geração que está aí, né, está aguentando, tá lutando, está sempre, né, sempre na vida religiosa, na vida missionária, né? Vamos dizer, ali o salão, né, o salão foi construído, né, nós tínhamos um de madeira, né, que deu um temporal aqui na comunidade, derrubou, né, destruiu praticamente o salão, né, depois foi através do financiamento do Banco do Brasil, né, do Fundec, acho que era um programa que tinha, daí foi construído um salão, né, a gente conseguiu, né, partilhar os recursos, né, uma construção de alvenaria e do estilo que tem hoje era bastante caro, né, mas foi possível construir, então a vida da comunidade não, né, apesar de alguns percalços, ela sempre se mantém, né, se mantém por aqui, né, com o povo que aqui vive, né. Acho que isso aí, tá?
vezes de graça, né? Porque não tinha, né? Não tinha de onde tirar, né? As pessoas não tinham, ou deixava perecer, como os outros morrer ali, ou ele atendia. Então, os médicos faziam isso, né? Muito, muito. Daí um dia que aparecia algum trocado, um dinheiro, eles conseguiam pagar alguma coisa para ele, né? E assim foi indo, né? Foi crescendo. Daí começou um pequeno comércio, um bolicho que eles diziam, né? Chamavam de bolicho, né? Aqui dos tios, né? Do Luiz Carlos Schmidt e do Pedro José Schmidt, né? Eles começaram um comércio, né? Daí compravam alguns produtos, né? Alguns assim, e começavam a vender. Então, a rodar essas mercadorias, né? Daí facilitava também para o povo daqui, da comunidade, né? Aí tinha assim outras mercadorias, né? Porque, por exemplo, a vestimenta eram tudo de fora, né? Vinha viajantes a cavalo, chamavam os mascates, eles traziam fardos de tecido, né? E daí compravam, as famílias compravam, né? E daí as mulheres tinham que aprender a costurar aquelas roupas meio de qualquer jeito, né? Fazer roupa. Então a calça era do mesmo tecido, a camisa era da mesma, tudo era do mesmo, né? Então ficava tudo meio parecido, né? Porque compravam muitos metros, chamavam um fardo, era tudo da mesma, né? Então eram os homens e as mulheres com camisa e calça, tudo meio igual, parecia um fardamento, né? Então era assim que no começo era por aqui, né? Então a roupa feita demorou bastante a aparecer para cá, né? Por aqui, né? Então quando lá pelos anos 70 e poucos que começou a mudar daí, né? Mas dos 50 até os 70, esses 20 anos era bem difícil, né? Se faziam assim, em casa, tudo feito em casa, né? Tudo. O que era de comer, o que era de vestir, né? E os chá e os remédios caseiros, né? Um ensinava para o outro, né? E as crianças, né? Nasciam, né? Acompanhadas das famosas parteiras, né? Aqui tinha as parteiras, né? Acho que ali na esquina Apple tinha uma senhora aí que deve ter acompanhado quase todos por aqui que nasceram, né? Nas famílias, né? Iam buscar ela a cavalo, né? Então, às vezes até durante a noite ou madrugada tinha que, né, ir buscar a dona Eugênia, né? Chamava Dona Eugênia. Agora não recordo o sobrenome dela, né? Mas ela, acho que o fim da vida ela foi lá para São Martinho, para a cidade, acabou falecendo por lá na vila, lá, né? Mas ela deve ter auxiliado todas essas crianças aqui nessa redondeza, né? Nessa região toda a nascer, né? Então às vezes ela estava numa casa, ela nem ia para casa, ela ia para outra lá que já tinham vindo atrás, né? Então era assim a vida, né? A saúde era desse jeito, era difícil, né? Depois que começou Santo Augusto a desenvolver um pouco mais, daí iam para lá, né? Nos últimos, quando a coisa era muito difícil, né? Para tratar a saúde ali em Santo Augusto, né? E a gente vivia por aqui, o povo se divertia jogando baralho, coisa, carta, jogavam bocha, né? Faziam umas canchas de bocha meia rústica por aí, né? Um pouquinho mais longe aí também tinha cancha de cavalo, de carreira, né? Tinha essas carreiras, né? E quando não tinha, corriam por as estradas aí também, né? Combinavam, né? Inventavam de fazer uma carreira, uma coisa, né? Quando não tinha cavalo, corriam até a pé às vezes, né? Às vezes tinha disputas a pé, né? Corriam, né? Tomavam uns tragos de cachaça lá, ficavam empolgados. E acontecia essas carreiras, né?
corrida a pé. E o povo vivia feliz naquele tempo, né? Mesmo com as dificuldades todas, né? Esse pessoal conseguiu durar, ter muitos anos de vida, né? Ter longevidade também, assim, né? Alguns não, né? Porque depende da vontade de Deus, né? Deus é que comanda a coisa, né? Então, Ele sabe o que é melhor para cada um. Então mudou muito, a gente acompanhou, lembra, né, dessa fase, assim, que era tudo diferente hoje, né? Então, a nossa geração, né, começou praticamente sem nada e hoje estamos na mídia, a tecnologia, né, o celular, isso jamais a gente se imaginou. Aqui o que vinha de novidade nas outras vezes tinha essa estrada, né, de estrada de chão, era a estrada que saía um ônibus, né, um micro-ônibus, né, lá de Criciúmal e ia para Palmeira das Missões, né. Então ele levava um dia para chegar, ele ficava lá um dia e daí no outro dia voltava embora. Daí a gente lembra assim que muitos professores desses, né, que trabalhavam nessas escolas, principalmente as primeiras aqui, que eram bem rústicas, né, estavam atreladas à Palmeira das Missões, tinham que receber seu salário lá, né, então era 3 dias, né, um dia para ir, ficavam lá, certo, recebi, no outro dia eu voltava. Isso se não chovesse, né, porque o ônibus não ia com a estrada de barro, né, ele atolava, ele, né, ficava pro meio do caminho, né, às vezes, né, daqui a Palmeiras não era fácil, né. Então isso funcionou muitos anos assim, né, depois tanto que cresceu, né, botaram um ônibus maior, né, daí às vezes ia para Santo Augusto, né, ia para Palmeiras, depois para Ijuí, né, aí começou a aumentar rápido, né, assim, né, desenvolver as comunidades da localidade aqui, né, daí quem morava aqui perto da estrada, no caso Santa Lúcia, esquina Thomas, né, daí se desenvolveu mais essa realidade municipal, né. E assim foi crescendo, né. Depois veio o tal telefone de linha, né, o fixo aquele, né, foi uma grande coisa, né. Daí foi colocado um tempo, depois tiraram aquilo, depois veio um novo projeto, né, daí foi distribuído novamente, né. Daí todas as casas tinham um ramal, né. Aí facilitava um pouco, porque não precisava, né, de você ligando pelo telefone, você fica sabendo, você resolve aquilo que tu precisa, né, e não precisa se deslocar, né. Mas senão antes era tudo assim, tinha que ir lá na cidade ou ir lá aonde você precisava resolver, né. E hoje é diferente, né, hoje você não precisa sair de casa, né. Sai porque os outros saem porque não aguenta ficar sozinho, né? Tem que sair um pouco, né? Então às vezes não podia até resolver pelo telefone, pela internet, né? Então tudo esse progresso, tudo a gente viu passar, até nem consegue acompanhar, né? Tem coisas ali que a gente já não sabe mexer, organizar isso, né? Então as gerações mais novas já estão mais acostumadas, estão aproveitando esses benefícios, né? Só que a gente vê assim, né? O preço disso tudo, né? Estão pagando hoje, né? Não é tão barato não, pelo jeito, né? Porque uma vez quando nós vivíamos sem telefone e coisas, né? Sempre sobrava uns trocos para comprar um Guaraná, uma gasosa, né? Hoje, né?
Hoje tem carro, mas tem que pagar imposto, gasolina, imposto, né? Então tudo, né? Então é uma roda viva, né? Então às vezes as pessoas também não conseguem, né?